Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem, por finalidade, a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje vem lá do Rio de Janeiro, é o nosso irmão, Dr. Hélio Ribeiro Loureiro. Dr. Hélio é presidente do Centro Espírita Casa de Batuíra e é diretor de Relações Externas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente da Associação Jurídico Espírita do Estado do Rio de Janeiro e palestrante, orador espírita, divulgador de nossa doutrina. E está aqui colaborando conosco no programa Atualidade Espírita. Seja bem-vindo, doutor Hélio. É um prazer imenso, Cátia, estar aqui, dividindo esse espaço da divulgação da nossa doutrina, que é tão consoladora. E hoje abordaremos o tema Consequências da Crença na Reencarnação. É verdade. O programa será realmente muito interessante, muito proveitoso para todos nós, temos certeza disso. Com certeza. Doutor Hélio, qual a fundamentação evangélica na crença na reencarnação? Jesus foi procurado por Nicodemos, um homem que era responsável, tinha sob si uma responsabilidade no Sinédrio, que era o governo religioso de Israel. E naquela conversa, eles queriam saber, exatamente, na verdade, Nicodemos queria saber qual era o segredo para se atingir o reino dos céus. O que o homem deveria fazer para atingir o reino dos céus? E Jesus diz assim: você, que é príncipe em Israel, não sabe disso? É necessário que nasça de novo. Naquele momento, Jesus estava falando sobre a lei natural da reencarnação, dizendo que é necessário que o homem nasça de novo quantas vezes forem necessárias para aprender a conjugar alguns verbos tão importantes em nossa vida e que, para nós, na atualidade do século XXI, ainda são difíceis de serem conjugados, como perdoar, compreender, conviver. E aí Nicodemos responde para Jesus: mas como pode eu, um homem velho, voltar para o ventre de minha mãe? E aí Jesus disse: ora, o que veio do corpo é corpo, o que veio do espírito é espírito. Não te surpreendas quando eu lhe digo: é necessário que nasça de novo. Daí, Cátia, a importância da naturalidade e da fundamentação evangélica quando se fala na reencarnação. Que lindo. Doutor Hélio, e quem crê na reencarnação tem medo da morte? Não deveria tê-lo, porque a reencarnação nos dá certeza plena da vida após a morte do corpo físico. Isso faz de nós passageiros de uma grande viagem que é a estadia na Terra. Estamos na Terra de passagem. Quando esse corpo físico morrer, nós iremos continuar vivos, mas em outro plano, o plano dos desencarnados. Então, para nós, espíritas, a morte não é o fim, e sim uma passagem para a continuação da vida. E é de maneira tão natural que as pessoas desencarnam ou morrem, que a grande maioria das vezes as pessoas não sabem o que aconteceu. Então, a naturalidade do fenômeno fez com que o grande cientista italiano Ernesto Bolzano escrevesse um livro chamado A Crise da Morte, editado pela Federação Espírita Brasileira. E lá ele faz entrevistas com pessoas no leito de morte e, em seguida, evoca numa reunião mediúnica aquele espírito, e aquele espírito comunica-se dizendo como é que foi a passagem, como que foi a sua chegada no mundo espiritual. É interessante, e para que possa matar o medo da morte e a pessoa ter a plena convicção de que a vida continua, só que em outro plano de existência. E, doutor Hélio, qual o relacionamento da reencarnação com a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é a grande lei que diz que aquilo que nós fazemos
volta para nós. Se o homem castiga o planeta devolve para o homem aquilo que o homem está fazendo. Se você joga uma bola amarela na parede, vai voltar para você uma bola amarela. Então, a lei de causa e efeito dela originam diversas leis naturais que estão acima das leis humanas. As leis humanas são mutáveis. As leis naturais ou leis divinas são imutáveis. Elas não mudam nunca. E a lei de causa e efeito, ela rege tudo isso, inclusive a reencarnação, que é o mecanismo através do qual nós vamos resgatar erros de um passado e através do presente, daí Paulo de Tarso nos ensinar nas suas cartas, dá importância ao tempo chamado hoje. No hoje é que nós vamos resgatar o ontem e pavimentar o nosso amanhã, melhorando a nossa próxima existência. Daí nós não temos nenhum receio da morte, porque a gente sabe que é só uma passagem. Precisamos sim ficar atentos, não é, doutor Hélio, ao nosso presente. Ao nosso presente e fazer o melhor que estiver ao seu alcance aqui e agora. Porque conhecedores dessa lei de causa e efeito, sabemos as consequências de uma má semeadura. E quando a gente semeia má semente, vamos colher, obviamente, frutos maus. Muito bem. E a reencarnação, ela explica os parentes difíceis? Essa questão todos querem saber, né? É verdade. A família, ela é constituída por pessoas com as quais nós temos laços do passado. Aqueles que nós ou eles temos contas a serem resgatadas, Deus permite que nós nos reunamos no mesmo seio familiar. E aí com laços indestrutíveis, porque existe ex-sogra, ex-cunhado, mas não existe ex-mãe ou ex-pai ou ex-filho. Então aqueles laços consanguíneos ou laços de amor, laços de compromisso espiritual, esses não se rompem nunca. Então aquelas pessoas com as quais nós temos débitos adquiridos em vidas anteriores, Deus permite que nós nos reunamos para, através da convivência diária, resgatarmos erros do passado. Daí, temos em muitas famílias o caso de um filho que difere dos outros. São pessoas que não comungam de mesmas ideias e que muita gente diz a ovelha negra da família. Mas se Deus permitiu, é porque tem algum significado. E quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, se ser pai e ser mãe é uma missão na Terra, os espíritos reveladores dizem a Kardec: é uma missão. O pai e a mãe têm a missão de encaminhar os seus filhos para Deus. Então, até esse filho difícil veio para as nossas mãos, para que pudéssemos ter a oportunidade de encaminhá-los para Deus. E existe aquele momento da infância, tão importante, para que possamos endireitar caminhos, forjar o caráter daquela criança pequenina e que com aquele repetir 1000 vezes, não faça isso, não é certo, e repete 1000 ou 10.000 vezes, até a criança assimilar e aprender. Você ali, Kátia, você ali, meus irmãos que nos assistem, vão estar forjando o caráter de um homem de bem, que é diferente de um homem de bens. O homem de bem é aquele que faz todo o bem que está ao seu alcance, é correto para com as leis de Deus, é correto para consigo e para com o próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, aquele parente difícil se explica através da lei da reencarnação e é um momento magnífico para que possamos resgatar erros de um passado. Agora, na dúvida, se foi você que errou ou ele que errou, atue como o devedor, aquele que tem que compreender, aquele que tem que perdoar, aquele que tem que pacificar, mas nunca perdendo a sua autoridade, se você é pai, se você é mãe, se tem sob a sua guarda e responsabilidade uma criança que Deus lhe emprestou, que você chama de meu filho, mas é filho de Deus e que Deus te emprestou, e depois pergunta assim: o que você fez do meu filho que eu te emprestei? Aí você tem que dar conta da sua administração. Nesse momento, o pai e a mãe devem ser muito
consciente do seu dever. Não pode terceirizar educação. Instrução é no colégio, mas educação é no lar. Então não pode colocar para uma empregada educar, para uma babá educar. É o pai e a mãe que tem essa responsabilidade perante Deus de educar o filho ou a filha. E isso faz de nós corresponsáveis na construção de um caráter. E aí quando se torna adulto e a pessoa fala assim, é igual o pai, ele tem o jeito do pai, ele é correto, esse aí ele puxou a mãe, olha o modo como ele fala, como ele age, educado como a mãe. E isso faz de nós criaturas espelhos. A criança vê no pai e na mãe espelhos e se moldam. Então temos que ter plena consciência de nossa responsabilidade espiritual e aceitar esse parente difícil como uma oportunidade magnífica de resgatar erros de um passado. E essa responsabilidade dos pais, não é, doutor Hélio? É uma coisa belíssima, mas muito difícil. Dizer não, como é difícil para um filho. E na formação do caráter, esse não é necessário tantas vezes, né? É verdade, Kátia, eu vejo muito, ainda não estou nessa fase, porque meus filhos têm 8 e 7 anos, respectivamente. Mas eu vejo muito em amigos que têm filhos na fase da adolescência, já virando mocinho, mocinha, 17 anos, não tem carteira, mas pede a chave do carro. Aí o pai fica assim, pede a sua mãe. A mãe fala assim, pede ao seu pai. E aquele jovem fica para lá e para cá. Aí a mãe cansada fala assim, se seu pai deixar, vai. O pai fala assim, a sua mãe deixou? Então vai. Aí das 5 da manhã, o jovenzinho que não fez 18 anos não chegou. O telefone toca. É fulano de tal? Sim. O senhor era pai de fulano? Oh. Olha aí. Então tem que saber dizer um não. O não é tão pedagógico e tão educativo como o sim. Mas tem que também saber falar o sim. E não pode barganhar com sim e com o não para conseguir alguma coisa. O filho, a responsabilidade é só nossa. E não pode, repito, ser terceirizado. A educação, a responsabilidade é tão somente dos pais, ou daqueles que detêm a guarda e a responsabilidade dos pais, que serão esses que irão responder perante Deus. O imediatismo dos dias atuais, doutor Hélio, o materialismo, o consumismo desenfreado que vemos por aí, leva ao entendimento de que a vida é uma só. Como lidar com isso, crendo na reencarnação, doutor Hélio? A prática usual no século XXI, que nós estamos vivendo, é de que tudo tem que ser curtido agora, tudo tem que ser usufruído agora. O amanhã, praticamente, não existe. Não existindo esse amanhã ou uma outra existência, a pessoa vive naquela ânsia de querer tudo aqui e agora. Então, isso faz com que o materialismo e o consumismo se torne desenfreado. Temos casos de jovens que se matam, que não conseguem atingir a um patamar de ter posse, de ter bens materiais que irão ficar, porque a amiguinha tem, a colega da escola tem e ela não tem. Então, é preferível uma opção equivocada, como se o suicídio fosse resolver alguma coisa, como se ele levasse ao nada, quando na verdade não leva ao nada, leva sim a uma situação muito mais difícil, muito mais complicada, que é descobrir-se vivo depois de tentar matar-se. Então, quando passamos a acreditar na reencarnação, nós entendemos, inclusive, a situação financeira em que nós vivemos, o não ter um carro, o não ter uma roupa que está na moda, como algo que vai frear, e muitas das vezes, o nosso ímpeto de termos um consumismo, ou de entrarmos para a fila daqueles que são materialistas. Quando se crê na reencarnação, consegue-se entender de uma outra forma a vida, e o foco é diferente em diversas situações, Kátia. Muito bem. Agora, no Evangelho, doutor Hélio, consta a seguinte assertiva: a felicidade não é deste mundo. Dentro da ótica de reencarnação, como poderíamos entender esse ensinamento?
A felicidade não é deste mundo aquela que um homem entende como felicidade, como o ter. O ter, ele realmente traz uma sensação de felicidade, quando na verdade é o ser que traz a felicidade plena. Essa semana eu estava assistindo a um programa especial sobre o centenário da Irmã Dulce na Bahia, o Anjo Bom da Bahia. E diversas reportagens feitas durante 20 anos foram reapresentadas, trechos das reportagens, das entrevistas feitas com ela. E ela começou dizendo do seu estado pleno de felicidade, quando conseguiu, embaixo das escadas que dão para a igreja do Senhor do Bonfim, lá em Salvador, naqueles vão que ficava embaixo da escada, instalar ali o primeiro núcleo daquilo que seria o Hospital Santo Antônio, lá em Salvador, que ela veio a construir. Na verdade, construiu 2 hospitais com esse mesmo nome, de um lado da rua e do outro lado da rua. Para quando a pessoa passasse, olha, Hospital Santo Antônio, isso aí é de pobre, é para pobre. Aí virava para o outro lado da rua, outro Hospital Santo Antônio. Ou seja, a criatura ficaria motivada a socorrer e ajudar. Então ela fala da felicidade que foi nos anos 50, quando ela colocou embaixo das escadas, colocou esteiras para colocar os doentes que ela apanhava nas ruas, nas noites de São Salvador, lá na Bahia. Para ela, a felicidade plena é ajudar. Para nós espíritas, que temos como lema, fora da caridade não existe salvação, e temos diversas obras sociais, assistenciais, a felicidade para nós, que acreditamos na reencarnação, muda de foco. Por quê? A nossa felicidade, ela está na mesma proporção com a qual proporcionamos a felicidade do outro. Isso traz para nós um outro parâmetro de que eu serei tão feliz quanto mais eu servir a Deus na pessoa do próximo necessitado. E isso é o fundamento de toda a movimentação assistencial que os espíritas fazem, que o movimento espírita faz, que as obras assistenciais espíritas realizam por todo esse imenso Brasil. Percebemos isso como um meio através do qual nós vamos servir a Deus. E nós vamos também crescer, servindo, socorrendo e ajudando. Estamos nos ajudando, nos socorrendo também. Então a nossa felicidade neste mundo é possível quando transformamos o socorro que prestamos ao próximo, a caridade que fazemos em felicidade íntima. São escolhas e caminhos, né, que devemos seguir, né? Quando escolhemos esse caminho igual ao do Cristo, através dos exemplos que ele nos deixou, esse caminho do coração, do amor, como Irmã Dulce, e tantos, né? Nos lembramos muitas vezes do passado e temos ela aqui, contemporânea, né? É verdade. Nós vemos que precisamos estar muito atentos a essa máxima de fora da caridade não há salvação, para que não fique apenas como um lema, né? É verdade. E eu lembro também, Kátia, de que existem muitos exemplos dentro da seara espírita de pessoas que desenvolviam um trabalho de maneira ainda muito simples, mas depois foi crescendo, como são os espíritas ainda do finalzinho do século XIX, em Barra do Piraí, do sul do estado do Rio de Janeiro. Lá, um grupo de espíritas fundou uma casa espírita e, vendo que era um grande entrocamento ferroviário, um dos maiores da América do Sul naquela época, final do século XIX, início do século XX. Muitas pessoas dormiam na estação de trem, esperando o próximo trem para seguir para os seus destinos. E as pessoas dormiam no chão, porque não tinham onde dormir. Os espíritas, então, resolveram fundar o primeiro albergue público do Brasil com camas, porque os que existiam até essa época eram de cordas. As pessoas sentavam numa corda e se apoiavam em uma outra corda para dormir. Eles fundaram o primeiro albergue público, o albergue João Batista, de camas. Perceberam também que as crianças, principalmente aquelas filhas de ex-escravos, porque no final do século XIX
bem pertinho de 1888, que quando veio a Lei Áurea. Os filhos dos escravos eram paupérrimos, não tinham como ir para escolas, então resolveram criar uma escola pública espírita, fundada pelos espíritas, num bairro chamado Asilo, lá em Barra do Piraí. Escola Ismael. Ismael é o nome do anjo que, segundo os espíritas, a nossa crença, administra o Brasil, é o governador do nosso Brasil. E ali as crianças, principalmente aquelas que não tinham oportunidade de frequentar a escola, tiveram escola gratuita, patrocinada pelos espíritas. Percebendo também que o hospital mais próximo era em Vassouras, longe dali, eles resolveram criar o primeiro hospital público. Fundaram e entregaram para a prefeitura administrar. O primeiro hospital público de Barra do Piraí foi fundado pelos espíritas. E viram também que a velhice estava desamparada, fundaram um abrigo para a velhice Santo Agostinho. Então, é uma movimentação grandiosa dos espíritas em todo o país e na história que o espiritismo está em nosso Brasil, para desenvolver uma boa tarefa e colocar em prática esse amor ao próximo que a gente tanto aprende nos livros e coloca em prática em nosso dia a dia. O doutor Hélio, o senhor teria condições aqui de nos falar um pouquinho sobre sua casa, a casa que o senhor preside, nesses minutos finais aqui do primeiro bloco, porque nós temos tantos irmãos que estão sempre indo à sua cidade. A nossa casa está situada no bairro do Gradim, município de São Gonçalo, e a casa tem 27 anos, foi fundada em 1º de maio de 1987. Tem em parceria com o Lar Fabiano de Cristo uma creche, um trabalho assistencial, e hoje nós temos 90 crianças. O endereço é Rua Otacílio Colares, número 15, o bairro é Gradim, município de São Gonçalo. E lá nós recebemos também, em parceria com o Judiciário, recebemos apenados para cumprirem as penas alternativas. E conhecem o trabalho assistencial e muitos se encantam e ficam na casa como voluntários. É um trabalho realmente admirável perante os olhos daqueles que não conhecem o Espiritismo e passam a conhecê-lo pelo bem que a gente faz de forma gratuita lá na casa de Batuíra. Pela caridade e pelo amor ao próximo. Isso, é verdade, Kátia. Queridos irmãos, estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa de hoje, recebendo aqui em nossos estúdios Dr. Hélio Ribeiro Loureiro, presidente do Centro Espírita Casa de Batuíra, lá em São Gonçalo. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos já já. Deus, meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porém, se te agrada, Senhor, apiedar-te da tua frágil criatura, dando-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje recebendo o Dr. Hélio Ribeiro Loureiro, lá de São Gonçalo, presidente do Centro Espírita Casa de Batuíra. E o tema que estamos abordando é a crença na reencarnação. Dr. Hélio, as doenças incuráveis, as mortes prematuras, elas têm relação com a reencarnação? Tem, Kátia. Quando nós estamos no mundo espiritual, estamos programando o nosso retorno ao corpo de carne, que a gente chama do planejamento reencarnatório, nós vamos assistir a um filme das nossas últimas existências e, através de amigos espirituais, vamos traçar um roteiro a ser seguido na próxima reencarnação e, através das necessidades primeiras, nós vamos ter ou uma existência curta para compensar algum período que não foi vivenciado na existência anterior, como, por exemplo, a pessoa fumou muito, estava programada na existência anterior para viver até 80 anos. Devido ao fumo excessivo, ela partiu, digamos, aos 70, 10 anos a menos. Volta
da existência seguinte para completar aquele ciclo. Então, com 10 anos, ela vai partir. Esse planejamento reencarnatório, ele é dado a oportunidade à grande maioria das pessoas de fazer. E nele, nós colocamos o tipo de provas ou expiações que nós iremos passar. As provas são escolhidas por nós. Se temos dificuldades, por exemplo, na administração financeira, se numa vida anterior esbanjamos dinheiro, nós pedimos como prova passar por apertos financeiros. É você que está assistindo e fala assim, mas como que eu vou pedir para passar por um aperto financeiro? Esse moço que veio de São Gonçalo não está falando a coisa certa. Eu estou, você sabe por quê? Lá no Evangelho consta que, numa figura alegórica, Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele estava se referindo à dificuldade de se passar pela prova da riqueza. E realmente é. Aquela pessoa que passa pela prova da riqueza, que costuma brincar, costuma acender cigarro com nota de 100, essas pessoas têm realmente uma dificuldade muito grande em vencer a si próprio. E o maior desafio nosso é vencer a nós próprios. E aí a pessoa, quando tem tudo, tem facilidades 1000, não faz esforço. Se não faz esforço, fica tudo mais difícil para que possa se vencer, para que possa vencer o mundo. E Jesus disse, eu venci o mundo. E não, eu venci no mundo. Eu venci o mundo quer dizer, eu venci inclusive as dificuldades do mundo. E ele sempre afirmava, o Filho do Homem, se referindo a ele próprio, não tem uma pedra para recostar a sua cabeça. Jesus não tinha nada a não ser a roupa do próprio corpo. Então, temos essa facilidade em entender essa condição especial quando nós acreditamos na reencarnação e passamos a ter, com certeza, uma visão completamente diferente da nossa existência e dar um novo rumo à nossa vida. E quem crê na reencarnação tem apego aos bens terrenos? Não tem apego aos bens terrenos, porque tudo fica. Nós sempre lembramos que lá no Evangelho consta que Jesus falou assim, do que adianta ter 2 túnicas se você só pode usar uma por vez? Então as pessoas têm uma facilidade muito grande ao apego aos bens terrenos. E às vezes as pessoas têm alguns desejos, por exemplo, de ter um armário lotado de sapato. E vai comprando, e quando abre o armário, aquilo cai de tanto sapato que tem ali dentro. Ou compra muita roupa, ou compra muita coisa, quando na verdade nada vai nos acompanhar, a não ser o bem que nós fizermos na terra. Vai nos acompanhar e vai advogar em nosso favor o bem que fizemos na terra. Só isso é que vai acontecer. Agora, aquele carro novo, aquela casa da praia, tudo isso fica. Tudo fica. Assim como também tudo passa. Nós lembramos que Chico Xavier estava passando por uma situação muito difícil. E aí pediu ao seu mentor espiritual, o guia Emmanuel, que fosse a Mãe Santíssima, a Mãe do Céu, a Mãe de todos nós, pedir uma orientação sobre como ele deveria fazer para suportar aquelas provas pelas quais ele estava passando. E aí Emmanuel foi, voltou, e Chico falou assim, deixa eu pegar o papel para anotar o que ela disse. Ele falou, não precisa não, porque é muito pequena, é uma frase de três palavras. Mas o quê? Então você escreve aí, disse Emmanuel para ele. E ele pegou o lápis e escreveu, isto também passa. Ou seja, tudo na vida é transitório. A dor que nos visita passa. A alegria que nos visita passa. Tudo passa, a não ser o bem que nós fizermos. E o bem, para ser verdadeiramente feito, deve ser aquele que não deve ser cobrado nada em troca. Fazer o bem pelo bem, sentir prazer em fazer o bem, isso faz de nós criaturas diferentes. E quando estamos naqueles momentos tão difíceis que todos nós, em algum momento da vida, acabamos passando, né? Essa certeza de que tudo passa deve nos acompanhar, né? Consola muito, Kátia. Consola muito porque a gente sabe que lá no final do túnel
tem uma luz. E quando a gente olha para trás da nossa própria existência, a gente vê quantas situações difíceis nós superamos. Quantas dores que nós achávamos insuperáveis, nós as ultrapassamos. E isso dá para nós a plena convicção de que a misericórdia de Deus é infinita. Deus é um Pai tão bom, tão amoroso, que faz com que toda a dor passe. Agora, doutor, o que visa a reencarnação segundo os ensinamentos da doutrina espírita? A reencarnação, vale dizer, não foi inventada por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, aquele que organizou os ensinos trazidos pelos espíritos superiores. Não foi. A reencarnação é uma crença muito antiga. Já podemos encontrá-la nos povos da Índia, nos povos do Egito e em povos antigos. A crença de que voltamos a viver em corpo de carne é então anterior àquela crença organizada por Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita. E ele perguntou na questão 132, em O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos superiores disseram: nós voltamos à Terra para resgatar erros do passado, para evoluir. Alguns veem provas, outros em missão. A grande maioria de nós, Kátia, mais de 99%, vivemos em provas. Ninguém veio à Terra em piquenique. Todo mundo veio com uma tarefa a ser cumprida. Veio para resgatar erros e para crescer. Todos nós somos fadados à luz. Todos nós somos fadados à perfeição um dia. Sede perfeitos como o nosso Pai que está nos céus, nos ensina Jesus. E isso faz de nós criaturas perfectíveis, ou seja, passíveis de sermos perfeitos, através, é óbvio, do processo da reencarnação. Então, para nós vamos atingir um patamar melhor através dessa lei, que é uma lei natural e que faz com que, segundo o ponto de vista espírita, quando o assunto é reencarnação, nós vamos evoluir, nós vamos crescer para a luz, superando os nossos erros íntimos, vencendo a nós próprios e progredindo de forma firme, segura, para as nossas virtudes. Nós falávamos ainda no primeiro bloco, o senhor tocou levemente no suicídio e sabemos que a obra de Ivone Pereira aborda esse assunto em vários momentos, né? O senhor poderia falar um pouquinho para nós o que o suicídio acarretará numa nova encarnação para aquele espírito? Explique para a gente. Como nós não morremos, já falamos anteriormente, só o corpo de carne morre. Quando o suicida se descobre vivo, ele vai para o Vale dos Suicidas, aonde, segundo o Evangelho, haverá choro e ranger de dentes. Passou uma novela onde isso foi retratado e de maneira muito pálida, quando, na verdade, no filme Nosso Lar também foi passado isso. É um local onde nós iremos ficar até resgatar o erro praticado e até ficar os anos que nós deveríamos ter ficado na Terra e, com isso, completarmos uma existência numa situação muito complicada. A dona Ivone do Amaral Pereira, ela veio com um compromisso à Terra na sua última existência. Ela nasceu na cidade Rio das Flores, na fronteira entre o estado do Rio e Minas Gerais, no sul do estado do Rio, no dia 24 de dezembro do ano de 1900. Ela veio com uma só tarefa, escrever o livro Memórias de um Suicida. Nesse livro, ela escreveu detalhes do suicídio de Camilo Castelo Branco, um grande escritor português, que cometeu o suicídio quando descobriu-se cego. E ele relata o que aconteceu com ele. Durante o seu desencarne, ele deu um tiro no ouvido. E durante o resgate que chegou através de uma caravana organizada em nome dos servos de Maria. A mãe de Jesus mantém no mundo espiritual inferior, num local que nós chamamos de umbral, retratado no filme Nosso Lar. Ali ela mantém um hospital, Hospital Maria de Nazaré.
Nesse hospital são recolhidos aqueles que já saíram do umbral, já quitaram com a sua dívida perante a sua própria consciência e irão iniciar uma fase de resgate, de recomeço. E ali no livro Memórias de um Suicida, que é um livro grosso, um livro que assusta no início, mas quem passar do 3º capítulo vai adiante, porque é magnífico, é de uma leitura muito instrutiva. Conta relatos do martírio pelo qual passa aquele que se mata. Então, para nós espíritas, é uma oportunidade reencarnatória perdida. E reencarnar, voltar a viver no corpo de carne, é tão valioso. A nossa vida na Terra é tão valiosa, que naqueles minutos em que você que está nos assistindo pensa, a minha vida é muito difícil, eu tenho que dar um cabo dela. Isso deve ser retirado de sua mente, porque Deus lhe deu uma oportunidade valiosa de voltar à Terra. E se você não tem objetivo na vida, olhai no seu entorno. Vá visitar aqueles que passam por necessidades. Vá ver aqueles que passam pelas dores e você verá que as suas mãos que se movimentam podem ajudar. Ajudar em um asilo a cuidar dos idosos. Ajudar em uma creche como voluntário, a dar banho em crianças, a vestir crianças, trocar fraldas, dar alimentação às crianças. E isso nos torna as pessoas úteis. Tornando-nos úteis, temos uma razão para ficar na Terra. Disso é de uma importância capital para nós que vivemos nesse mundo ainda muito envolto naquilo que é materialismo, naquilo que é consumismo desenfreado, como já falamos. E isso nos dá a certeza de que a vida vale a pena, e para todos os cristãos, todos aqueles que acreditam na continuidade da vida, nós entendemos que a vida, por mais difícil que seja, é um dom valioso. Só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida. Então o suicídio é uma porta falsa. Não vai haver um fim, e a pessoa sofre muito mais. Então lembrai da resposta da Mãe Santíssima a Chico Xavier. Isso também passa. A dor que te visita irá passar, você vai superar e vai te dar uma razão de viver sendo útil ao próximo. E perder essa oportunidade da reencarnação, né? Dessa bênção que o Pai nos brinda, não devemos perder essa oportunidade. Não devemos malbaratar. Nós devemos aproveitar bem para crescer, evoluir. E se não tem a oportunidade de ir para o colégio, vá para uma casa espírita, que é a Universidade do Espírito. Ali você vai ter a oportunidade de conhecer aquilo que o mundo aí fora não ensina, das leis espirituais, daquilo que vale a pena e que vai nos acompanhar o conhecimento para a nossa vida verdadeira. Nós lembramos que em Nova Friburgo são 14 casas espíritas, 14 pontos de luz, onde você pode aprender e conhecer a nossa doutrina. Movimente-se, conheça a doutrina espírita e tenha uma vida melhor. Eu tenho certeza disso. Doutor Hélio, nós estamos aqui nos minutos finais de nosso programa e esse tema tão rico que o senhor nos trouxe, com essas informações tão maravilhosas, agradecemos sua presença, o senhor se dispor a vir nos auxiliar em nome da nossa querida doutrina. Eu gostaria agora de deixar suas considerações finais, que o senhor nos deixasse suas considerações finais. Aos nossos irmãos que nos assistem em Nova Friburgo, nós lembramos da figura do nosso querido Rabi. Jesus trouxe-nos tantos ensinamentos, mas a questão do perdão é algo tão precioso e nós não damos valor a ela. Quando Jesus respondeu a Pedro e disse, perdoai não 7, mas 70 vezes 7, trouxe para nós uma obrigação, um dever. Perdoar aqueles que nos ofendem e através do conhecimento espírita nós sabemos que livrar-se de uma bola de ferro no pé. Perdoar verdadeiramente é um ato nobre. Então, companheiro, companheira, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a esse programa, busque perdoar, incessantemente perdoar aqueles que vos ofendem, que vos fazem o mal. É o caminho para se atingir a um estado de espírito tão precioso, que é o de paz de espírito. Procure o perdão, perdoe e peça perdão. Isso vai te dar um grande avanço na sua existência. Que Deus abençoe
a você, a sua família, a esse programa, o nosso muito obrigado pela oportunidade, Nós a você, é que Kátia, agradecemos. e ao Movimento Espírita de Nova Friburgo, as Casas Unidas aqui, para que possam permanecer assim, prestando um serviço de qualidade ao povo dessa belíssima cidade que tanto amo, que tanto admiro. Muito obrigado, saúde e paz para todos. Que o senhor possa retornar à sua casa, Centro Espírita Casa de Batuíra, né? Levando o nosso carinho, levando o nosso agradecimento por sua presença aqui tão gratificante para todos nós. Eu que agradeço. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam do nosso amor, que necessitam da nossa presença física, desse contato humano que precisamos ter com todos aqueles nossos irmãos. Lembramos também que visitem a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso. Lá encontraremos exemplares de nossa doutrina a preços realmente interessantes. E lembrando que temos sempre, no primeiro domingo do mês, lá no Centro Espírita Legionários do Bem, as reuniões da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, sempre com palestrantes bem capacitados para abordarem os temas mais diversos, sempre dentro de nossa doutrina. Tenham todos uma semana muito feliz, uma semana de muita paz, com Deus, nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, esse mestre amigo, sempre ao nosso lado, estendendo suas mãos. Até o próximo programa, se Deus quiser.